Paz Deus, irmão Marcos, tudo bem com o irmão? O que o irmão entende sobre o versículo 29 de 1 ao Coríntios, capítulo 15, que os judeus se batizavam pelos mortos? O que tinha a ver os mortos com batismos para eles? Paz seja convosco. Vamos meditar sobre essa pergunta que nosso irmão Eliseu nos fez. Primeiro, vamos nos remeter ao versículo que ele citou. Está aqui. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Isso está em 1 Coríntios 15, 29. Ora, irmãos, lendo só o versículo, o texto, nós saímos fora do contexto. Nós temos que aprender, definitivamente, a não interpretar um texto fora do contexto. Lendo esse texto, fica confuso. Quem está se batizando pelos mortos? Como é isso? Então, eu vou convidar todos agora a ler o contexto, que é todo o capítulo de 1 Coríntios 15. Os irmãos vão ver que há um esclarecimento do que se está falando ali, de se batizar pelos mortos. Vamos lá? Vamos compartilhar a tela. Então, está aqui, 1 Coríntios 15. Vamos começar a leitura. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12 apóstolos. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todo me apareceu também a mim, como a um abortivo. Nós sabemos que Paulo não conheceu Jesus, foi depois da sua ressurreição. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis cridos. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, os irmãos estão entendendo o cerne da questão? Alguém não acreditava na ressurreição dos mortos. Não há ressurreição. Ora, Jesus ressuscitou. Se não há ressurreição, em vão é a pregação. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Pois virá o fim,
quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo, em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Ele está falando assim, que nós nos batizamos representando a morte e a ressurreição. Os irmãos estão entendendo? Então, se não existe isso, esse batismo é vã, a fé é vã, né? Não representa nada. Aí ele continua falando sobre alguns fundamentos que é interessante nós lermos o capítulo inteiro. Porque estamos nós também a toda hora em perigo, eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Se comamos, bebamos e amanhã morreremos. Quer dizer, a vida termina, tudo termina na falência do corpo. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí, agora sim, tá? Muitos pensam que o que ressuscita é a carne e o sangue. Não é isso. Tá? Aqui está bem explicado. Quando se semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas um simples grão. O grão não representa aquilo que há de nascer. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne. Ele fala, cada carne, a carne do homem é uma, dos animais é outra, dos peixes é outra. Há corpo celeste, terrestre, uma é a glória do celeste, outra do terrestre, uma é a glória do sol, outra da lua, e assim todos se diferem em glória, né, um do outro. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se corpo em corrupção, semeia-se carne e sangue, ressuscitará em incorrupção. Tá? É outra estrutura que não se corrompe, não é mais carne e sangue. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia corpo natural, animal, certo? E ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Os irmãos estão entendendo? É diferente. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural. Porque o primeiro homem da terra é terreno, o segundo é senhor e é do céu. Qual terreno tais são também os terrestres, e qual o celestial, tal também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, que é a imagem de Adão, corpo carnal, carne e sangue, assim traremos também a imagem do celestial. Eu creio que aqui já é o suficiente para nós discorrermos aquilo que nós precisamos discorrer. Certo? Então, o que Paulo está dizendo? Que as pessoas não acreditavam praticamente na vida após morte, na ressurreição, certo? Que tudo terminaria. Então, para que todo aquele sofrimento, por que toda aquela evangelização, se não há salvação, não há redenção? Então, é isso que ele está dizendo. Se nós estamos batizando por uma pessoa que está morta, como Jesus, está sepultado e morto e não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. É isso que ele está dizendo, entendeu, irmão? Não é que nós batizamos para os mortos e pelos mortos, não. É que se a ressurreição não foi feita em Jesus, então a pregação nós estamos pregando não um Cristo ressurreto, mas um Cristo morto. E qual é a vantagem disso? Nenhuma. Aí não existe nenhuma glória, nenhuma glorificação, nenhuma vitória. Não podemos falar, como nesse capítulo fala, tragada foi a morte na vitória. O irmão está entendendo? Então, é isso que quer dizer. E o batismo é uma representação da morte e da ressurreição. Né? Quando se emerge a pessoa, é a morte.
quando se levanta, é a ressurreição. Uma nova criatura, uma nova geração, um corpo glorificado, semeia-se corrupção e levanta-se incorrupção. Tá? Então, é nessa expectativa que nós vivemos, nos movemos e existimos. Entendeu, irmão? Então, é isso que o apóstolo estava explicando para as pessoas. Agora, muitos se confundem, que o que ressuscita, né, é o corpo carnal do jeito que ele era. Porque Jesus mostrou as suas chagas. Ora, irmãos, não significa que Jesus permitiu que aquelas chagas permanecessem. Isso significa que ele estava ali com um corpo carnal, carne e sangue. Não. Ah, mas o corpo espiritual é intangível. Como que é intangível? Nós sabemos que Jacó lutou com o anjo, não é isso, irmão? O anjo tocou-lhe na juntura da sua coxa, e daquele momento em diante, ele tocou realmente, porque daquele momento em diante Jacó mancava. Certo? Então, tem muita coisa que é mistério. Você não pode, tem pessoas que pegam, como esse irmão, um trecho e quer fazer uma teologia em cima disso. Você tem que ler todo o contexto para entender do que está se falando. Então, ali, Paulo estava dizendo que pessoas não acreditavam na ressurreição, na glorificação do homem. Jesus veio para isso, para revelar essa existência da imortalidade, da incorruptibilidade, dessa manifestação gloriosa que está preparada para os filhos de Deus, né? Aqueles que ascenderam em espírito e verdade. Então, é isso aí, irmãos. Leia todo o contexto e você vai perceber do que se trata aquele versículo. Então, quem está batizando não está batizando para os mortos. Ele está dizendo no contexto que se Cristo não ressuscitou dos mortos, se o seu corpo está lá sepultado, é vã a nossa pregação, a nossa fé, toda a essência da nossa vida espiritual. Realmente, o Evangelho, ele prega a imortalidade, né? A incorruptibilidade, a glorificação do corpo, a transformação. Paulo ainda diz que uns dormiremos e outros seremos transformados. Certo? Então, nessa fé, o Paulo vivia, existia e se movia. Ora, irmãos, Paulo não tem a última palavra? Claro, Jesus disse muitas coisas, vos tenho a dizer, mas agora não podeis suportar. Mas o Espírito que meu Pai enviar da minha parte, por isso que eu tenho que ir para ele vir, que vos revelará toda a verdade, ou a verdade, aquilo que você pode suportar como verdade, ou que você tem capacidade de entender. Então, irmão, por isso que eu falo para os irmãos, que a verdade ela não se encerra na Bíblia, ela continua na vida das pessoas, continua na vida de Paulo, e continua naqueles que vêm após Paulo, continua em nós, se desdobrando, a verdade continua se desdobrando. É um engodo achar que tudo está desvelado na Bíblia. Não, o próprio Cristo manifestou que não, que durante os séculos a verdade iria se desdobrar para aquele que busca. Olha só, nessa frase, aquilo que o olho não viu, quem é que não viu e não leu esse livro aqui, a Bíblia Sagrada? Aquilo que o ouvido não ouviu, quem já não ouviu pregações sobre esse livro? Que não subiu ao pensamento, quem não pensa e medita nas Escrituras Sagradas? Muitos, né? Mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu no pensamento, no coração, no pensamento, no entendimento do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Está entendendo, irmão? Então, muita coisa que não se vê, não se ouviu, que não subiu o entendimento do homem, vão se manifestar em nós.
nos meus filhos, nos filhos dos meus filhos, em todas as gerações. Os irmãos estão entendendo? Então, por isso que eu falo para os irmãos que você não pode ficar resumido só aqui. Toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para discernir. Entendeu? Então, a inspiração, ela não termina nunca. Ela é infinita. E isso significa também a vida eterna. Sereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, quando eu estive com eles, eu lhes falei da vida eterna. E a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, como eu te conheço. Então, isso é vida eterna. É conhecer a incorruptibilidade, a imortalidade, a infinitude de Deus. Certo, irmão? Onipotência, onisciência, onipresença de Deus. Isso tudo, por incrível que pareça, aqueles que crerem, receberem esse evangelho, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Olha que coisa gloriosa. Os irmãos estão entendendo? Tudo isso está à nossa mercê. E muito mais ainda. Então, um céu já não é o nosso limite. Paulo já foi até o terceiro. Olha o que nos espera. Mesmo Paulo disse: ainda não sabemos o que haveremos de ser. Mas toda criatura está na expectativa da revelação e da manifestação dos filhos de Deus. E nós também fazemos parte dessa egrégora. Louvado seja Deus, sejam sempre abençoados, ficam com Deus.